Oi pessoal, e daí como vocês passaram o final de semana? Tudo certo? Com bastante chuva? Curtiram bastante a família, os amigos, né? Quem recebeu o amigo em casa, jogaram bastante videogame, se divertiram bastante, porque hoje nós já começamos então as nossas aulas, né? Começamos com história, certo? E o que nós estamos vendo em história? Nós estamos vendo, né? Essa época aqui, a época em que Vargas governou o Brasil. Então, gente, hoje nós vamos continuar falando sobre isso, tá? Só que hoje nós vamos começar relembrando, tá? O que nós vimos na última aula. E vejam aqui, ó, na nossa linha do tempo, né? Então, nós começamos lá com a bolinha, tá? Que aqui eu tive que apagar, pessoal, porque esse quadro é pequeno, não cabe todos. Mas vamos relembrar lá. Que na minha linha do tempo, né, eu marquei ali com uma bolinha, mas vocês podem marcar com o símbolo que vocês quiserem, que foi quando começou, então, quando ocorreu aquela mudança lá no governo, né? Então, lá em 1930, o que aconteceu? Lembro que era vocês colocarem lá sobre a ruptura política e o governo provisório. Então, vamos relembrar o que foi essa ruptura? A ruptura política nada mais foi do que aquela quebra, né? Aquele corte daquele grupo que governava o país. Que grupo era esse? Então, vocês lembram que durante um período o Brasil foi governado somente por presidentes que a elite de São Paulo e a elite de Minas Gerais indicavam, então eles se revisavam lá na liderança, né? Então eram só eles que comandavam o Brasil durante um período. Mas o que aconteceu? Nós tivemos toda aquela situação de Júlio Prestes sendo eleito presidente do Brasil, mas a população já não estava mais contente, não estava querendo aquele grupo governando o Brasil. Então muitos grupos se reuniram para apoiar outro candidato. Que candidato que foi esse? Foi Getúlio Vargas, lembram? E o que aconteceu? Getúlio Vargas perdeu a eleição, mas ele não se contentou com isso. E com isso, o que ocorreu? Ele, junto com todos aqueles grupos sociais, né, aqueles grupos que estavam apoiando a sua candidatura, e o exército brasileiro, então eles se juntaram e o que eles fizeram? O que aconteceu? Eles tiraram o Júlio Prestes da presidência. Então, o Júlio Prestes, que foi eleito, não chegou a ser presidente do Brasil porque o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, tá? Então, vejam, aqui nós já respondemos as duas questões lá da página 147, né? O que é a ruptura, que é o fim do poder daquele mesmo grupo que estava sempre comandando o Brasil, né? Então, nós temos ali aquela ruptura, aquela quebra do poder. E logo nós temos, então, esse golpe de Estado que o Getúlio Vargas deu. O que é esse golpe de Estado? É quando aquela pessoa que não é eleita, ela tira a pessoa que foi eleita do poder, né? Então, quem foi eleito do poder, foi eleito para ser presidente, foi o Júlio Prestes, mas o Vargas, junto com o exército, retirou o Júlio Prestes, então o Getúlio Vargas passou a ser o presidente. Então, tudo isso nós vimos na aula passada. E o que mais que nós vimos? Nós vimos sobre o governo provisório, né? Então, o Getúlio Vargas ficou entrou como presidente, né? A princípio, esse governo seria provisório, mas quanto tempo esse governo durou? Quem aí lembra? Durou 4 anos, né? De 1930 a 1934. E durante todo esse período, o que aconteceu? As pessoas estavam contentes? Não. A população não ficou contente. Por quê, galera? Porque durante esses 4 anos, né? Quando o Getúlio Vargas entrou no poder, o que ele fez? Então, ele fechou o Congresso Nacional. Então, pense lá naquele... o Congresso Nacional é aquele lugar em que ficam os políticos, né? Então, ali é onde eles resolvem as situações, aprovam as leis, né? Então, eles veem ali qual que é a demanda da população, o que a população tá precisando. Então, ele fechou
E imagine só o que aconteceu. E o que mais que ele fez? Ele anulou a Constituição de 1891. Então vejam, né? Lembra que a Constituição, que é aquele livro que tem todas as leis do país. Então o que ele fez com essas leis? Anulou, não existe mais. E ele também demitiu os governadores. Ele colocou lá no poder quem? As pessoas que ele confiava, que eram chamados interventores. Então pensem só, pessoal. Pensem aqui comigo. Imaginem lá na nossa sala, certo? Então, lá a nossa turma elege o Denis, por exemplo, como presidente. Aí eu vou lá, ok? Vou lá e tiro o Denis da presidência e falo assim, não, você não vai ser mais. Sai daqui que agora eu vou ser presidente. Então, eu sou presidente, o que eu faço? Vamos supor que a Kiara e o João são os responsáveis ali pelas leis, aprovam as leis. Eles veem o que a turma tá precisando. E o que eu faço? Sai fora, Kiara, sai fora, João, que agora quem manda sou eu. Eu vou colocar a pessoa, quem eu acho que deve ser ali no lugar, desculpa. Não em quem a turma votou, tá? Então, deixa eu ver. Emily, vem lá que você vai ser a minha pessoa de confiança. Aí, por que eu coloco a Emily? Porque ela vai fazer o que eu quero. Entenderam? Se eu tô falando que a turma vai ter matemática o dia inteiro, todos os dias, então é isso que vai acontecer. Gente, isso é só um exemplo da nossa realidade aí, pra vocês terem uma ideia, tá? Mas eu estou falando nisso pra vocês pensarem no país todo, tá? Então imagine nessas mudanças para um presidente. Como diz a Kiara, né? Nossa, o Brasil tava andando assim. E daí, quando aconteceu isso, né? Sem lei, sem nada, ficou isso. O que se tornou, então? O que ela quis dizer, né? Virou uma bagunça, um caos. O que aconteceu? Pois é, o Getúlio, ele fez tudo isso, né? Por quê? Para limitar um pouco o poder daquelas pessoas que estavam lá na elite. Lembra que era a elite que comandava o país, né? Então era só o povo que tinha grana. E lembrem-se que a maioria da população brasileira era pobre. Então eles pensavam só neles. Tudo que eles pensavam era pensando não no bem de uma população em geral. Ou vocês acham que era pensando no bem de todo mundo, desde o mais pobre até o mais rico? O que vocês acham? Então, ele fez tudo isso para limitar esse poder deles. E também ele fez tudo isso por quê? Porque aquelas pessoas que estavam apoiando, né, os trabalhadores que estavam apoiando a candidatura dele, também estavam exigindo novas mudanças. Mas, vejam só, será que eram essas mudanças mesmo que as pessoas estavam querendo? O que vocês acham, hein? Imagine lá, né, a turma votou em mim com esperança, né, de uma sala melhor, de um ambiente melhor, de melhores condições de trabalho. E o que eu faço? Faço o que eu quero, né? Então, eu tiro as leis. Nós falamos que o governo ficou centralizado, tá? Então, as pessoas não podem lá votar na opinião delas, não é tudo o que eu quero, tá? Então fica ali aquele poder centralizado. Então as pessoas não gostaram disso, como nós vamos falar. Não gostaram. E o que aconteceu então? Como nós vimos lá, como vocês fizeram lá o jornalzinho, lá em 1932 houve então aquela revolução, né? As pessoas então estavam lutando contra isso, não ficaram satisfeitos, certo? E isso aconteceu lá em São Paulo. Mas isso não quer dizer que o restante do país não apoiou. Apoiou sim, tá, pessoal? Então, outros estados também estavam apoiando, mas o conflito aconteceu lá em São Paulo, que durou quantos meses? Quem lembra? Durou 3 meses o conflito, tá? Então, gente, houve conflito mesmo, houve tiro, né? Houve pessoas feridas. Então, foi uma guerra que aconteceu ali, tá bom? Mas essa guerra, então, foi entre o governo e as pessoas. E quem que saiu ganhando? O governo. Como vocês podem ver lá na foto, lá da página 149, né? Ilustra ali aquele momento de guerra, certo? E, galera, agora que nós já vimos tudo que nós vimos na outra aula, né? Então, essa ruptura, o governo provisório, o descontentamento, a reação das pessoas
de tudo isso, hoje nós vamos ver o que, ó? O que resultou tudo isso? Por que será que houve todos esses conflitos e as coisas permaneceram as mesmas? O que vocês acham? Então, essa guerra toda aconteceu porque as pessoas queriam uma nova Constituição, tá? Por isso que é Revolução Constitucionalista. Eles queriam uma nova Constituição, queriam novas leis. Será que ficou por isso mesmo? Não, não ficou por isso mesmo, né? Houve mudança sim. Ali no próprio ano de 1932, surgiu então o Código Eleitoral. E ali, mesmo que aquele ano não tivesse a eleição, o que diz esse código? O que ele estava determinando? Que nas próximas eleições, então, haveriam mudanças. Quais mudanças eram essas? O voto era secreto, pois até então não era secreto. Lembram que muitas pessoas eram obrigadas a votar lá em quem os coronéis falavam, né? Então não tinha nada de secreto, todo mundo sabia. Então, a partir de 1932, o voto passou a ser secreto e olha só quem poderia votar também, as mulheres. Então, as mulheres também tinham direito de votar e foi criado a Justiça Eleitoral, que é para resolver, então, todos esses problemas ali das eleições. Mas, gente, então, tudo isso foi em 1932. Só que, lá em 1933, então, eles já estavam elaborando, já foi aprovada a Constituição de 1934, tá? Então, isso foi em 93. Em 94, ela passou a valer. Que mudanças que nós tivemos? Tem lá na linha do tempo de vocês, tá? A Constituição de 1934. E vocês vão, então, procurar ali na página 150 quais foram essas mudanças que ocorreram lá em 1900, na Constituição de 1934. O que vocês vão poder ver ali? Que houve muitas mudanças, parecem coisas naturais pra gente, normais, né? Mas vocês vão... Mas, pra época, não, né? Por exemplo, era muito comum as crianças trabalharem, então vocês vão ver que foi proibido das crianças trabalharem. O que mais? O descanso semanal para os trabalhadores. Nossa, mas isso é tão normal, né, gente? Não chega aí o sábado e domingo, os pais de vocês podem descansar em casa, eles continuam ganhando para isso, né? Para esse descanso. Eles não deixam de ganhar, não é descontado deles. Mas antes de 1934 não era isso que acontecia, não, tá? Então, a partir dessa Constituição, as coisas mudaram. Então, vocês vão poder ver aí quais foram essas mudanças, beleza? Anotem aí. Que eu vou falar, então, um pouquinho dessa realidade dos trabalhadores que viveram nessa época, tá? Vocês lembram, então, que nós vimos no bimestre passado bastante sobre modernidade? Então, gente, o que aconteceu com tanta modernidade, né? Muito crescimento de emprego, então, o aumento da indústria, de fábricas. E com isso, então, o que aconteceu? A quantidade de trabalhadores. E como que esses trabalhadores, como que era a realidade desses trabalhadores? Vocês pensam que eles entravam lá às 8 horas da manhã e saíam às 5, mais ou menos, como acontece aí com os pais de vocês ou com quem vocês conhecem? Não, eles trabalhavam mais ou menos umas 16 horas diárias, recebiam salários baixos, péssimas condições de trabalho, eles não tinham direitos trabalhistas e também era muito comum eles receberem castigos físicos, pessoal. Então, pense, se o chefe lá não estava de acordo com alguma atitude sua, ou achava, né, que você estava fazendo alguma coisa errada, ele podia ir lá e bater. Vejam só as condições que os trabalhadores da época enfrentavam. As mulheres também não recebiam a mesma coisa que os homens e, como eu já falei também, o trabalho infantil era bastante comum. Mas o que aconteceu? Os trabalhadores, então, começaram a se organizar. Eles começaram a se organizar em sindicatos. Vocês aí sabem o que é sindicato? Para que serve um sindicato? Então, os sindicatos são as associações que possuem as pessoas com a mesma profissão ou com o mesmo interesse trabalhista
e que eles se organizam em prol dos interesses dos trabalhadores. E os sindicatos surgiram quando? Lá no final do século XIX, começo do século XX, como nós estamos vendo aqui. E como vocês podem ver ali na imagem da página 152, era muito comum, então, os sindicatos fazerem o quê? Organizarem as greves. Para que fazer greve? Para chamar a atenção, então, para suas reivindicações. Era uma estratégia que eles usaram. E olha só aqui, pessoal, que nós temos que lá na década de 1910 foram organizadas diversas greves e lá em 1917 ocorreu, olha só, a greve geral que paralisou quantos trabalhadores? 50 mil trabalhadores. Imagina, pessoal, não é pouco não, né? Então paralisou muito. E com isso, então, né, pessoal, com essas greves, com esses sindicatos, que os trabalhadores conseguiram, então, aquelas mudanças que nós vimos, que vocês vão poder ver, anotar aí na Constituição de 1934. Mas será que todos os trabalhadores conseguiram a ter esses direitos da Constituição? Vou te dar essa notícia triste. Não, infelizmente não. Os proprietários de terra, né, os fazendeiros, eles não estavam de acordo com essa nova Constituição, com essas novas leis trabalhistas, né, tá? Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas que trabalhavam lá na zona rural, que vamos lembrar que eram quem? A maioria da população, então, não teve direito a isso, não se estendeu, tá bom? A todos esses direitos trabalhistas. Porque, né? Os proprietários de terra resistiram e não quiseram. Opa, aqui não, camarada, aqui quem manda sou eu. E assim, então, quem trabalhava lá na zona rural ainda estava lá, ó, se matando de trabalhar sem essas novas leis. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam? Justo com todos? Bom, então por hoje é só, tá, pessoal? Não esqueçam, então, de registrarem lá no caderno quais foram essas mudanças que ocorreram lá na Constituição de 1934 e não esqueçam também de fazerem lá os exercícios da página 151 e da página 153, beleza? Então é isso. E na próxima aula, então, nós vamos dar continuidade. Como é que ficou, então, o Brasil a partir de 1934? Beleza? Então é isso. Beijão, galera!